TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Começará dentro de instantes a reunião da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviço, que hoje vai conhecer como funciona o atendimento ao transporte das pessoas com mobilidade reduzida na cidade de Recife. Quem faz a abertura é o vereador professor Alberto. Muito boa tarde a todos, é uma alegria nós estarmos aqui em mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviços e hoje especialmente nós temos aqui a Urja Social que irá compartilhar conosco da experiência que eles já têm na cidade de Recife, capital de Pernambuco. E eu queria de antemão já agradecer a nossa comissão é formada pelos nobres vereadores Dr. Pedro Tourinho, o Jorge da Farmácia, do Aurélio Cláudio e do Vinícius Gratti. Nessa oportunidade, nós temos aqui em nossa mesa o nobre vereador Pedro Tourinho, o vereador Jorge da Farmácia e também representando o vereador Vinícius Gratti, o seu assessor parlamentar Paulo Lima. Representando a Urja Social, estão conosco o Valdemir Farias, que é o diretor da Urja, e o gerente de negócios, que é o Rafael Bitu. Eu vou aqui abrir a oportunidade para o nobre vereador Pedro Tourinho fazer alguma consideração, porque ele terá que se ausentar em algum momento devido às suas funções. Todos sabem que ele é médico, né? E a gente não tem como segurar muito tempo médico em certas reuniões. Mas o programa é filmado, é tudo gravado, eu sei da dedicação tanto do vereador Pedro como toda a sua assessoria, eu sei que eles nos acompanham. O importante, eu sempre falo isso para ele, é ele dar essa passada aqui e nos acompanhar, né, a nossa comissão. Essa é basicamente a nossa quinta reunião e nós estamos caminhando para o fechamento do relatório. O relator é o Jorge da Farmácia. E então eu vou passar para o nobre vereador Dr. Pedro Tourinho para fazer suas considerações. Bem, boa tarde ao vereador professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia, aos dois representantes aqui da Urja Social. Eu vou ser muito breve, eu dialoguei brevemente aqui com os representantes antes de começar a reunião. Estou aqui tendo contato com o folder deles e certamente vou assistir a apresentação deles depois. Hoje, de fato, a gente vai ter que sair um pouco antes, mas quero apenas congratular o vereador Alberto pela condução da comissão. A gente tem várias comissões aqui na Câmara, mas nem sempre elas são tocadas e organizadas de forma tão consistente, organizada e efetiva, feito a presença de Vossa Senhoria está conduzindo aqui nesse processo aí, que já vai aí de uns 2 meses que a gente tem trabalhado junto, né? Então, quero só parabenizá-lo e permitir que a reunião continue. Quero agradecer o vereador Pedro Tourinho e nós já vamos passar, então, para o diretor da Urja Social, que é o Valdemir Farias, e ele vai revezar com o Rafael Bitu, que vai também ter a sua participação. Então, nesse momento, nós já agradecemos a presença de vocês, sabemos a agenda de vocês e a consideração em relação à nossa comissão, em relação à nossa cidade de Campinas. E o nosso sincero agradecimento de antemão. E agora vocês têm a liberdade, então, de compartilhar conosco essa experiência importante. Valdemir Farias, diretor da Urja Social. Boa tarde a todos. Okay. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Câmara de Vereadores. Eu queria agradecer esse espaço para que a gente possa falar um pouco da nossa experiência lá no estado de Pernambuco. Queria cumprimentar o vereador Pedro Tourinho, o vereador Jorge da Farmácia, o vereador Alberto da mesa. Veja, a gente vai dividir aqui a apresentação em 2 momentos. Eu vou falar um pouco do institucional da empresa, um pouco da nossa história rápida, já que o foco principal é a experiência no programa que lá se chama Pernambuco Conduz, é um programa
na realidade, que atende 29 municípios no estado de Pernambuco. Mas Rafael vai entrar um pouco mais na questão da gestão e da operação do programa. A Urja Social é uma empresa, originalmente o nosso foco, até pela formação dos sócios, uma empresa com foco em tecnologia da informação. Nós éramos uma fábrica de software e fazemos também planejamento, tecnologia da informação, e uma outra vertente de gestão, de planejamento organizacional, mapeamento de processos organizacionais. E assim a gente atuou durante muitos anos. Em 2007 para 2008, a gente começou a fazer alguns trabalhos na área social e começa a identificar um nicho de atuação que originalmente era ocupado pelas organizações sociais, empresas do terceiro setor, que eram empresas não, na realidade são as ONGs, as OS, que faziam um trabalho muito interessante no corpo a corpo, no social, mas a gente identificava que elas tinham uma carência de instrumentos de gestão, de instrumentos de controle, de tecnologia, pelo menos na área de atuação nossa. E a gente, então, decide enveredar e focar a nossa atuação nessa área, o que a gente começou a chamar de tecnologia para a inclusão. Quer dizer, a gente fazer um trabalho na área social, de uma certa maneira, com foco em inclusão, fazendo um uso intensivo de tecnologia e de instrumentos de controle e de gestão. Na verdade, a gente identificava muitas vezes um órgão governamental, uma prefeitura, um governo do estado, que vai conceder um benefício a uma população, normalmente a uma população vulnerável, e a gente então se propôs a atuar fazendo o que a gente tinha de origem, que era a nossa expertise em tecnologia, em gestão. Então a gente tem 3 pilares que fundamentam a nossa atuação, que é a gestão, quer dizer, são ferramentas de gestão, a tecnologia, soluções informatizadas que nós desenvolvemos, e logística, porque normalmente o tipo de serviço que a gente faz envolve muita logística. E a gente começa a atuar, então, em 3 grandes setores, que é o que a gente chama de mapeamento social, seja para concessão de moradia, seja em operações de desastre ambiental, como aconteceu em 2010 lá em Pernambuco, 80 mil pessoas desabrigadas. Fomos nós a empresa que foi a campo, em 2 semanas cadastramos essas 80 mil pessoas e foi possível ao Estado conceder um auxílio moradia e também logo em seguida a concessão da moradia. Então, essa é uma área de atuação, a gente faz desde o cadastro imóvel, cadastro de famílias, mobilização social, forma um banco de dados social, fazemos interação desse banco de dados social com o banco de dados do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Essa é uma área. A segunda área seria apoio à gestão de programas sociais, normalmente programas sociais que tem tem a concessão de algum benefício, seja um benefício de moradia, por exemplo, uma casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A gente faz desde o cadastramento da família, avalia critério de elegibilidade, interage com bancos de dados nacionais e acompanha até a entrega da moradia. Programas também que fazem concessão de algum benefício pecuniário, tipo seguro-desemprego, a gente também faz desde o cadastramento, o processamento da folha. Nós não tocamos no dinheiro, fazemos muito uso de tecnologia no sentido de todo o processamento se dá eletronicamente, interagimos com bancos, Caixa Econômica, por exemplo, interagimos com o Bolsa Família. Normalmente, boa parte desses programas, o beneficiário recebe o recurso no próprio cartão do Bolsa Família. Isso foi muito interessante, principalmente na Operação Reconstrução de 2010, essa operação que eu falei das chuvas, porque existia um problema que é como é que descobrir essa família, como é que distribuir esse auxílio moradia a 80 mil pessoas, na realidade 20 e poucas mil famílias, e esse processo foi todo eletrônico, quer dizer, as pessoas foram cadastradas, receberam um cartão e com esse cartão eles sacaram o recurso. Pois bem, e a outra vertente é a gestão e operação de transportes especiais, onde nós estamos atuando desde 2011. No primeiro momento a gente fazia a gestão, e aí vem com o nosso histórico de tecnologia, a gente fazia o monitoramento do serviço. Então fazemos a gestão, a gente não fazia a operação, e a partir de 2013 a gente começa a fazer a gestão e a operação. Eu vou passar para o Rafael, que ele vai explicar um pouco mais do programa e como é que funciona.
Primeiramente, boa tarde a todos. Como o Valdemir falou, gostaria também de agradecer, né, a oportunidade da gente poder mostrar um pouco desse modelo de gestão e operação, né, de transporte especial que se assemelha muito, né, em relação à operação e à logística ao que é feito hoje aqui em Campinas com o Pai Serviço, né, que chamamos de transporte porta a porta, né, onde você pega pessoas com mobilidade reduzida em casa e leva elas para a destinação ao qual ela está demandando, se lazer, saúde, né, ou educação. E é importante assim, para a gente também trazer para vocês um modelo que pode contribuir. Eu acho que essa é a nossa intenção hoje aqui, é trazer um modelo para que seja refletido aqui em Campinas, né, e seja repensado, se não é o caso, de aproveitar um pouco dessa gestão, dessa tecnologia, dessas tarefas e atividades que são feitas para garantir ou para buscar a garantia do atendimento na efetividade aqui em Campinas. Então, com esse modelo, o que conseguimos, né? Como o Valdemir Benz falou, desde 2011, né? Ele vem desde o início do programa Pernambuco Conduz sendo implantado. Então, ele já parte de uma premissa de um modelo que pensou em trabalhar primeiramente com quem precisa mesmo do serviço. Então, desde a parte da regulamentação do serviço, desde a parte da lei, ela foi trabalhada para priorizar o atendimento daqueles que mais precisam, para posteriormente você ir trabalhando outras áreas e ampliando aos poucos, ou seja, você vai conhecendo a sua demanda, você vai prioritariamente atendendo aqueles que de fato precisam, você não deixa as pessoas que precisam fora desse circuito, então eles ficam dentro, já nascem dentro do serviço, né? Então isso é importante. Então, com isso, a gente garante um alto índice de usuários satisfeitos. Uma questão importantíssima, que eu acho que deve ser um problema também recorrente aqui no Pai Serviço, que é a questão das reclamações junto aos órgãos de controle, porque imagino que a população deve bater muito em cima disso. Poxa, eu quero minha vaga, eu quero estar aqui presente, eu quero estar atendendo ao munícipe A e não está atendendo a minha demanda. E isso é natural, acaba ocorrendo quando, de fato, às vezes você tem um serviço que ele é muito amplo, às vezes mais amplo do que a própria estrutura do serviço pode contemplar. Então, essa quando você trabalha essa questão da regulamentação, é importante porque você dá esse passo para frente. Uma outra questão importantíssima é a questão do rastreamento de cada passageiro em tempo real. O que é isso? É você garantir que todo o controle do serviço seja automatizado. Com isso, você, em tempo real, consegue dar e controlar toda essa logística que está sendo realizada nesse exato momento. Eu sei que o Pai Serviço está ativo, então tem vans na rua. Então, imagine cada veículo desse conseguir ter dispositivos dentro do carro, com cada usuário com um cartãozinho, feito o cartão do transporte público, que é utilizado aqui no município também, e toda a entrada, embarque e desembarque ser registrado. Então, com isso, uma central vai estar lá olhando e avaliando essas variâncias e garantindo ou buscando a garantia da execução do serviço. Então, a gente sai do papel e da caneta e passa agora, de fato, a ter insumos e indicadores. Então, aí é onde é uma das frentes de tecnologia que entram para dar suporte para esse serviço operacional. E todo esse bloco, né, ele é feito para quê? Para, de fato, priorizar. Eu acho que, independente das áreas e das destinações ao qual esse serviço está sendo feito, normalmente a priorização está, logicamente, na manutenção da vida, que vai para a saúde. Então, quando você consegue trabalhar na busca da garantia do atendimento completo da necessidade dessas pessoas, você está priorizando os tratamentos, né? Você está priorizando a plenitude do que o cidadão está precisando, que é concluir o seu tratamento, a sua fisioterapia ou a sua hemodiálise, ou dependendo da necessidade do cidadão. Então, essa premissa ela consegue ser contemplada, e essa é a ideia do serviço. Esse pequeno diagrama ilustra basicamente como funciona um pouco desse modelo, né, que a gente chama integrado de gestão e operação, que normalmente o que a gente enxerga, acho que talvez um pouco que tem aqui no Pai Serviço, é a própria operação em si, com os veículos, né, com vans, com motoristas, com centrais que operam o serviço, com centrais de atendimento que recebem o cadastramento, ou até fisicamente, muitas vezes, mas normalmente você não trabalha de forma
para obedecer uma sinergia entre essas áreas. Então, quando você tem, desde a primeira etapa, que é uma etapa prioritária desse serviço, que é a etapa de credenciamento dos usuários, onde é feita essa análise da elegibilidade, onde, de fato, quando você tem os critérios do serviço, é nessa etapa que você garante que as pessoas que estão dentro são as pessoas que, de fato, precisam do serviço. Isso tudo cruzado com, isso no caso, sendo esse, né, um dos critérios do serviço. Se tiver alguma base de dados municipal ou até nacional, que é o caso do Pernambuco Conduz, onde ele faz um cruzamento com o banco de dados do Cadastro Único, então isso subsidia ainda mais o serviço, garante ainda mais que as pessoas que estão ali de fato são, que no caso do Pernambuco Conduz, ele é focado para pessoas carentes, né, de baixa renda, então isso aí é importantíssimo, isso dá uma chancela maior para as pessoas que estão entrando, então você foge um pouco daquela área, poxa, tem pessoas aqui que não deveriam estar sendo transportadas, não teriam direito, então quando esses critérios são bem trabalhados e bem ilustrados, isso também não vai gerar um problema futuro, porque normalmente os problemas futuros, eles nascem muito desse processo inicial de entrada. Dentro desse mesmo módulo de sistema, quando você tem uma roteirização que trabalha também linkado com o cadastramento e consegue também linkado com as informações que estão na rua, com os veículos e os dispositivos móveis que estão registrando cada etapa do processo. Quando você tem também um monitoramento que durante toda a etapa do serviço ela está acompanhando então, desde o primeiro horário que o veículo sai da garagem para buscar os primeiros usuários, o monitoramento está ativo para conseguir controlar e garantir que a execução prevista está sendo realizada. E, logicamente, que todos os empecilhos da operação, a gente sabe como funciona as grandes cidades aqui, Campinas com certeza não é diferente, vão ter dias que o trânsito vai estar diferente, ou algum acidente, alguma coisa, e a central de monitoramento está aí para poder conseguir dar esse suporte e até às vezes contornar a operação para garantir o atendimento. Então essa é a ideia, onde normalmente quando você não trabalha em tempo real, o que ocorre é que esses problemas só chegam a posteriori, então você só trabalha de trás para frente, né? Você não consegue intervir naquele momento ou até tentar salvar aquele dia de atendimento das pessoas que estão precisando, ou de viagens ou para qualquer necessidade que seja. Então essa é a ideia do monitoramento com essa resolutividade de problemas em tempo real, né? E, logicamente, você ter, enquanto órgão gestor, a capacidade de trabalhar como gestor, né? Não como operador, que às vezes acaba acontecendo muito isso. Então, você sai da operação e começa a trabalhar no programa, no serviço, né? No atendimento, porque você vai estar recebendo indicadores, né? De todos os serviços, indicadores de viagens, indicadores de atendimentos. Então, tudo isso vai estar sendo enviado ao órgão gestor e ele consegue trabalhar essa questão. E, logicamente, não pode faltar o olhar da fiscalização constante do serviço, né? Que também tem entradas para que o próprio órgão gestor trabalhe essa fiscalização. Normalmente, como esses serviços, esse tipo de serviço de transporte porta a porta acaba sendo um outdoor ambulante, porque uma van dessa passando na rua, ela normalmente chama muita atenção, então o próprio povo acaba sendo um fiscal do serviço também, né? E isso é interessante e também tem canais que vão trabalhando essas reclamações para que você consiga entender os problemas e ser mais assertivo na resolutividade. Então, essa é a ideia. Aqui eu trago a importância do que eu estava falando no começo, dessa importância de você trabalhar bem essa fase cadastral, né? De você, aqui uma reflexão aqui também para o Pai Serviço seria... Poxa, será interessante avaliar um pouco de como está funcionando essa entrada, né? Essa porta de entrada do serviço hoje. Para que eu sei que a dinâmica e o próprio serviço ele tem que trabalhar na ótica da universalidade, onde todos vão ter direito e vão precisar atender. Mas se você tem uma estrutura que hoje não comporta, então, poxa, vamos repensar se não é o caso de primeiro priorizar aqueles que mais precisam e, em cima disso, você ir montando um modelo que consiga contemplar os outros sem deixar os prioritários de fora. Então, por isso, talvez você repensar seus critérios legais, você repensar seus critérios operacionais, né? Para poder, e logicamente, sempre mantendo atualizado esse cadastro, é uma forma interessantíssima para você garantir e fazer com que essa primeira etapa, e acho que a gente chama de etapa primordial para o serviço, porque quando na entrada já nasce um pouco errado, dificilmente você não vai ter problemas na operação, que isso é o natural, isso é o que acontece nesse modelo de serviço. No Pernambuco Conduz, vou contar só um pouco uma história de como a gente começou lá.
ele foi iniciado com um conhecimento de outros serviços similares, né? Que era o caso do Atende, que está em São Paulo, né, capital. É o caso do próprio Pai Serviço também, que ele vem bem antes de 2011, também daqui, né, em execução. Então, foram levantados exatamente quais eram os problemas que tinham nesse modelo de serviço de operação e o que é que poderia ser feito para se melhor buscar soluções para evitar problemas de ou falta de atendimento ou escassez de oferta, né? Porque você vai estar com muita demanda e não vai conseguir atender a toda ela, então você vai precisar ter uma modulação diferente. Então, essa preocupação foi interessante porque fez com que algumas preocupações fossem trabalhadas nos critérios de entrada inicialmente. Então, o serviço já começou com digamos, com um certo funil para que, até porque é comum, assim, não só em Pernambuco, mas aqui com certeza também, você dificilmente vai saber exatamente qual é o seu público em números, né, a ser atendido. Esse é um público que normalmente você vai conhecendo, ele é bem dinâmico também. Então, por conta disso, foi interessantíssima essa questão dessa avaliação prévia, porque ela fez com que fosse possível você começar de forma a atender primeiro aqueles que mais precisam, para depois evoluir para uma possível ampliação, que aí você consegue sim, o órgão gestor, avaliar quais são, vamos agora tentar ampliar um pouco mais esse recorte de renda ou ampliar algum outro critério específico ou alguma área de serviço. Lá, por exemplo, no Pernambuco, começou apenas com saúde, da saúde já ampliou para o lazer. A educação, como normalmente é atendida pelos municípios, ela não está contemplada, mas era uma das entradas, seria exatamente a próxima entrada que a gestão está trabalhando. Então, ela preferiu até evoluir mais no lazer e evoluir mais na própria saúde, né? Ampliando ainda mais a capilaridade e, principalmente, ampliando ainda mais o escopo do serviço. Como lá é um serviço estadual, então, novos municípios, né? Novas entradas, novos polos vão sendo contemplados. Em relação à roteirização, é importantíssimo. Aqui eu trago até uma visão do mapa do serviço. Aparentemente, você, olhando friamente, você vai olhar só poxa, essas são as vans do serviço, já referenciadas, né, que cada veículo hoje em dia não precisa de muito sucesso para isso, mas eu vou conseguir visualizar não só os veículos em tempo real, mas e principalmente cada passageiro que está sendo transportado agora. Então, por exemplo, aqueles 18/17, são 17 veículos na rua com 18 usuários naquele momento, na fotografia que estão sendo transportados. Então, você traz um outro olhar, né? Então, como assim, a gestão do veículo, né, não é gestão, ela só é uma preocupação mais da empresa que está executando. Aqui a gente está preocupado, de fato, com os usuários que estão sendo atendidos. Então, por isso, da importância da visualização, de trazer o atendimento e o foco do monitoramento para as pessoas que estão aqui dentro de cada veículo desse, né? E essa é a ideia, né? Então, com isso, né, e aportando ainda mais. Então, você consegue, com esse link, o atendimento aos tratamentos, né, a otimização desse uso, porque todo esse histórico do uso está sendo registrado. Então, das rotas feitas e essas adequações que vêm do dia a dia, você vai cada vez mais otimizando ainda mais o serviço, você vai diminuindo esses espaços, diminuindo a rodagem e ampliando o atendimento. Acho que esse é um pouco e, logicamente, distribuindo melhor os veículos dentro do raio de atendimento. E, com isso, maximiza-se usuários, viagens, otimiza-se a cobertura feita e garante a não interrupção do tratamento. Acho que a gente bate muito em cima disso, mas a gente sabe, e acho que só para quem, né, acaba conhecendo essas pessoas, quando vai mais a fundo, você sabe o quão importante é essa pessoa conseguir ter o seu tratamento, né, o seu atendimento de forma completa, né? Porque, às vezes, é um tratamento que você deixa de atender e é uma regressão ou uma não evolução dessa pessoa que está precisando do atendimento. Então, por isso, dessa importância. Aqui eu trago também um pouco dessa visão do próprio dispositivo móvel, né? É uma das questões, um dos grandes diferenciais que a gente traz para o serviço, onde a ordem de serviço, por assim dizer, que, salvo engano, a INDEC é quem define a ordem de serviço para os operadores, né? Pelo menos, eu falo isso porque já visitei aqui a INDEC em 2014, então cheguei a conhecer o Pai Serviço nessa época.
E naquela época, ao menos, era dessa forma. Então, era feita uma ordem de serviço aos operadores e os operadores executavam, né, conforme a determinação. E a diferença aqui, que eu acho que é uma das questões bem importantes, é que aqui tem um aplicativo dentro do dispositivo móvel que vai dentro de cada veículo. E qualquer interação ou necessidade de alteração na rota, um cancelamento, uma nova inserção, ela vai em tempo real dentro desse dispositivo e no próprio dispositivo, o operador, no caso o motorista, ele é que faz todo o acompanhamento e a ordem de serviço, o registro de entrada e saída de cada pessoa. Então, cada etapa do serviço vai estar sendo registrada em tempo real. E isso é importante porque você, quando está planejando uma rota, né, você está roteirizando, você precisa saber os resultados dessa roteirização para poder otimizar ainda mais, né? E como tem um sistema que pode lhe ajudar com isso, então isso vai cada vez mais melhorando ainda mais essa facilidade. A central de monitoramento, acho que esse é o grande coração do serviço, né? Ele que, de fato, garante, né? E está ali trabalhando com esse intuito de garantir, não só no telefone, porque isso é natural para esse tipo de operação, você fazer interlocução por telefone, mas através dessas próprias tecnologias que são usadas dentro dos veículos, né? Os roteirizadores colocam as rotas dentro dos dispositivos e os motoristas vão executando esse serviço, o monitoramento está ali para cobrar e para garantir que essa evolução está sendo bem cumprida e, logicamente, se mal desenhada, adequada ou ajustada para evitar a perda de uma viagem de algum paciente ou de algum usuário. Então, com isso, você otimizando ainda mais, você obedece esse tempo limite, acho que é importante, né? Que você não coloque essas pessoas em transporte durante muito tempo. Dependendo do tipo de debilidade, isso pode ser prejudicial também para a pessoa. Você conseguir, antes de atrasar, avisar um familiar, poxa, vai atrasar um pouco, 10, 15, 20 minutos. Às vezes é pouco para o que ela está sendo, né? Para o que ela vai estar sendo atendida. Então, esse retorno é muito satisfatório. A própria família se sente parte do serviço, porque ela recebe né? Ela não é mais ela não está sendo mais um transportado, não é uma complementação do transporte, não. Eu, de fato, sou uma pessoa primordial também para o serviço. Então, isso é interessantíssimo, porque isso minimiza cada vez mais esses problemas de agendamentos e público-alvo, né? Que é bem complicado. O órgão gestor, como eu disse, né? Ele é balizado todo em indicadores, então você tem condições de gerir o serviço, entender como é que está a sua demanda, planejar estratégias, né, diferentes para o próprio serviço, ver o momento certo de você ampliar o serviço. A gente conseguiu, de fato, dar uma organizada, trabalhar melhor a demanda, então vamos agora pensar em uma nova área de atendimento, ou ampliação de horário, ou se de fato vai se trabalhar algum outro atendimento, alguma outra atividade específica, como é o caso de Pernambuco, que está agora trabalhando uma questão interessantíssima de, enquanto os filhos, que normalmente lá, como lá é mais saúde, mais reabilitação, o foco, acabam que mais de 95% das pessoas que vão junto dos usuários são as mães então o foco acaba sendo mais crianças, e lá essas mães acabam passando um turno todo dentro de uma clínica, né? Então a gente sabe da dedicação que as pessoas acabam tendo com esses tipos de paciente, esse tipo de público, e acabam de fato sendo 100% exclusivamente o atendimento ao seu filho, né? Então lá está começando a ser desenhado um formato de capacitação dessas mães, né? Que seriam, no caso, responsáveis pelos usuários, dentro das próprias clínicas, né? Como um modelo interessante, porque você está aproveitando enquanto o filho está em atendimento, o responsável, né? O familiar, ele está também aprendendo cursos profissionalizantes. A ideia é trabalhar uma questão que você consiga promover e trabalhar, talvez até como uma possível fonte de renda extra para os familiares, né? Então, com isso, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, que é a gestora do serviço lá, ela pensa em trabalhar com as outras secretarias finalísticas, né, de cada demanda, para poder promover esses cursos dentro das próprias clínicas, que você não atrapalha a lógica do serviço e ainda mais consegue promover e trabalhar ainda mais. Então, essa é uma das formas que, através de dados e informações, a gente consegue melhorar ainda mais e garantir essa questão. A fiscalização, que eu acho que, quando eu falo que, na verdade, o povo é a fiscalização, na verdade, os próprios usuários acabam sendo os principais fiscais do serviço, né? Então, quando você trabalha e, logicamente,
tem todas essas áreas bem linkadas e bem trabalhadas para que a parte final, que é o atendimento à demanda do usuário, seja feita, você de fato acaba sendo contemplado com um serviço, um nível de satisfação alto, você consegue otimizar ainda mais para que até os próprios recursos do serviço sejam melhores utilizados, né, para que você não acabe utilizando esse limite. A gente já escutou muito, depois de uma operação dessa, ela de fato acaba desgastando muito o veículo, aí quebra o veículo e você vai, com esses indicadores, você consegue ter uma criticidade maior para poder, talvez, trabalhar um nível de substituição mais rápido, não esticar tanto quanto pode estar sendo esticado, né? Porque um veículo fora é uma grande massa de usuários que vai estar sendo não contemplada no atendimento naquele dia. Então, é importantíssimo você estar com todos esses controles e todos esses insumos para garantir um atendimento na plenitude. Então, a nossa ideia, de fato, era mostrar um pouco desse nosso serviço, de mostrar que alguns diferenciais de gestão com o uso de tecnologia, elas podem e com certeza corroboram com uma melhor operação do serviço. E acho que... E fica, né, para a equipe, para a comissão aqui de vereadores, que estão responsáveis por essa reanálise do PAI, ou nova análise, né, do PAI Serviço, essa missão de talvez enxergar algumas coisas e espero que a gente consiga, né, ter contribuído aqui com essa temática, com essa discussão que é super válida, porque pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, elas já sofrem demais por conta da realidade de todos os municípios aqui, né? Esse é Brasil, né? Esse não é só especial de Campinas, ou de Recife, ou de Pernambuco. Então, é importantíssimo a gente estar pensando sempre em melhorar, né, esse tipo de serviço, melhorar esse tipo de solução, porque elas de fato precisam, né? Então, se estão usando o PAI Serviço, não estão usando de graça, estão usando porque necessitam. Então, é importantíssima essa discussão, se é para garantir ainda mais o direito e o acesso aos serviços públicos aqui da cidade. Então, obrigado. Sem dúvida, a nossa expectativa como Comissão Especial de Estudos é essa mesmo, é nós acolhermos, conhecermos outras possibilidades, porque o nosso objetivo é que o munícipe que tem mobilidade reduzida ou alguma deficiência possa continuar tendo qualidade de vida e melhorando nessa qualidade. Então, nossa intenção desde o princípio foi mesmo fomentar esse debate e vocês, nessa perspectiva, vêm contribuir muito, né? Porque nós precisamos conhecer outras possibilidades, novas tecnologias. Essa é a nossa intenção na nossa comissão, é fomentar esse debate, essa temática, para ajudar, né? Nós apresentarmos novas possibilidades para esse serviço. Interessante, Valdemir e Rafael, o vereador Jorge, é que o usuário do PAI aqui em Campinas, ele tem elogiado o serviço, mas ele mesmo tem contribuído apresentando possibilidades. E o que a gente sente muito é isso. Talvez o que nós está faltando para nós é estratégia, novas tecnologias, para que efetivamente todas essas pessoas que têm essa necessidade possam ser acolhidas e consigam usufruir desse serviço tão relevante, tão importante para a nossa cidade. Eu quero passar aqui para que o nobre vereador Jorge da Farmácia faça suas considerações. Ele é o nosso relator, e o importante do Jorge fazer parte da nossa comissão é que ele é o presidente da comissão permanente da pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência. E nesse sentido, o Jorge sempre tem fomentado temáticas ligadas a melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida e com algum tipo de deficiência. Então é muito importante o Jorge, como presidente dessa comissão permanente, já desde o início do mandato dele, do primeiro mandato, né, participando efetivamente dessa temática. Então, para nós, da Comissão Especial de Estudo, foi muito importante ter o Jorge, ainda mais como relator dessa comissão. Muito obrigado, Jorge.
Eu que agradeço o nobre amigo professor Alberto. Ele fala 5 do segundo mandato, mas ele é um grande professor, um grande amigo. Quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal, eu sou farmacêutico, lógico, Jorge da farmácia pode ser farmacêutico. E é um grande espelho, é um grande amigo, me orientou, me orienta ainda. Então, eu que agradeço pelas palavras e o que eu puder contribuir, o senhor sabe, pode contar sempre comigo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente o Rafael, ao Valdemir por estar conosco aqui. Eu sei que Campinas é uma cidade bem agradável. Quando vem um convite, vocês vêm direto para cá rapidinho. Tão bom que é aqui, né? Então, obrigado aí pela presença, por falar para nós do Conduz. É um imenso prazer recebê-lo na nossa cidade e aqui na Câmara Municipal de Campinas. Sem dúvida alguma, vocês que falaram para nós aí, vai agregar e agregar bastante. Eu, como relator, professor Alberto, eu estou adquirindo várias experiências e essa daqui é uma experiência que jamais a gente vai esquecer, principalmente desse trabalho que vocês fazem lá. Você me disse assim que nessa conversa nossa aqui que o Conduz ele é mais para as pessoas de baixa renda, isso, né? Isso significa que as outras pessoas eles não podem utilizar também ou eles podem utilizar qualquer tipo de pessoas que fazem esse tipo de tratamento, que necessita? Porque às vezes as pessoas têm condições, mas às vezes, professor, não tem o veículo aí que possa levar naquele momento, naquele horário pré-estabelecido. Eu queria saber se esse programa também de vocês assim levam também essas pessoas numa eventual necessidade, vamos dizer assim. De fato, hoje, o programa ele atende inicialmente as pessoas de baixa renda. Esse é o foco do serviço e é para isso que ele está montado hoje. Mas ele atende sim, ele tem demandas específicas que normalmente são focadas para a área de lazer, são eventos que acontecem e ele é aberto ao público. Então, de alguma forma, de forma organizada, é trabalhado um cadastro e pessoas são transportadas, por exemplo, o próprio carnaval agora, a gente rodou com aproximadamente 25 veículos, levando para o Galo da Madrugada, que é típico lá em Recife. Fomos para Bezerros também, que tem o Papangu de Bezerros no interior do estado. Agora na Paixão de Cristo também, tivemos viagens com veículos para a própria Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, né? Que é aquele evento bem grande, o maior teatro ao ar livre do mundo. Então, esses tipos de eventos são pensados também para o resto da população, as outras pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida especificamente, né, que é o foco físico, que acabam não sendo contemplados com o dia a dia, com essa necessidade por conta desse recorte, mas que nesses eventos grandes que acontecem durante todo o ano, acabam sendo contemplados sim. Então, de alguma forma, eles são contemplados. Então, como eu disse, eles garantem um prioritário, mas também dão uma forma ou desenham formatos de alguns serviços pontuais para poder contemplar as outras pessoas com mobilidade reduzida também. Eu queria complementar só uma coisa. Na realidade, o programa, quer dizer, a operação do dia a dia, ele atende pessoas com pessoas carentes, efetivamente, porque na legislação já determina como critério de elegibilidade que a família tem que ter até 2 salários mínimos hoje. O que acontece lá, a preocupação original lá foi a demanda, que a gente sabia que ia ser uma demanda grande, então o Estado se preocupou. Na verdade, o primeiro critério era 1 salário mínimo, já ampliou para 2, e à medida que ele fosse ampliando a quantidade de vans, porque existia muito problema com o Ministério Público, porque você abre para todo mundo, não consegue atender, dá entrada, e a gente pesquisou muito isso na época. Tinha município que o secretário de saúde desesperado, porque chegava lá com o Ministério Público em cima, saía com o carro dele para buscar um cadeirante, quer dizer, porque ele não conseguia atender. Então a preocupação lá foi essa, de fechar muito para atender as pessoas nesse primeiro momento e fosse ampliando aos poucos, como ampliou para 2 salários mínimos. Essa foi a ideia original. Legal, muito bem. E quantas vans a gente tem lá no Conduz? Porque aqui em Campinas, nós começamos na gestão do prefeito Jonas Donizete, nós começamos com 15, se não me falha a memória. Depois nós passamos para 25
Professor Alberto, agora nós passamos para 50, temos 2 ônibus e nós não conseguimos atender a demanda. Então, quantas vans vocês têm lá? Se é somente van, se tem algum ônibus também? Lá hoje são 45 vans. Lá, de fato, o modelo é só com transporte com esse tipo de veículo, de vans, né? Que são vans adaptadas para 3 cadeirantes e 4 acompanhantes. Então, ainda não foi pensado esse modelo de serviço com ônibus como complementação ainda, né? Você disse acompanhante. Acompanhante é somente quando vai a criança e a mamãe ou o papai vai? Ou, por exemplo, vai um adulto, alguém possa acompanhar essa pessoa também ou não? Joia. É que uma das etapas do processo de credenciamento existe o que chamamos de visita social, que é quando o assistente social do serviço vai até a casa da pessoa e, junto com o laudo médico, que é outro critério do serviço, que atesta que a pessoa, né, digamos, tem aquela mobilidade, a debilidade de mobilidade, os 2 laudos vão ditar que essa pessoa, de fato, precisa de um acompanhante, né? Então, essa é a hora que efetivamente, como de fato o serviço é um dos critérios também, esse alto grau de dificuldade de locomoção, então basicamente lá 100% do nosso serviço no Pernambuco Conduz, eles vêm com acompanhante, porque de fato eles estão usando porque eles mesmos não conseguem utilizar o meio de transporte público, que na prática, e lá principalmente em Recife, grande parte da frota já é acessível, então se você consegue de alguma forma, você poderia estar usando, digamos, um ônibus. Logicamente, existem várias particularidades e várias vezes, por conta em alguns locais, difícil acesso, por isso que existe essa análise, mas basicamente todo mundo precisa de um acompanhante que vai junto. E esses acompanhantes não são, não é o próprio paciente que define, eu quero, né, eu quero que alguém vá junto comigo, ou tem um familiar que vai me acompanhar hoje, de fato por laudo médico e por laudo social e laudo médico, né, que atesta essa pessoa. Legal. Aqui em Campinas nós estamos com 77% da nossa frota totalmente acessível, que começou também agora no governo do nosso prefeito Jonas Donizete. E em relação, você falou assim que vai uma assistente social e faz uma visita. Tem algum local lá que é difícil o acesso para que esses cadeirantes possam chegar até onde ele vai embarcar? Como que vocês fazem se vocês chegarem numa situação dessa? O serviço, até então, esse acho que é um outro diferencial, né? Que ainda tem no serviço, que é um profissional que vai junto do carro, vai um motorista e um profissional de apoio. Aí, com esse profissional de apoio, o veículo vai até o ponto mais próximo possível. A gente sabe que tem locais que eles moram em escadarias, em travessas, que de fato é totalmente inacessível. E esse profissional depois vai até a casa da pessoa para poder ajudar a trazer ela, né, para o ponto de embarque mais próximo possível, enquanto o motorista está lá no carro. Então, de alguma forma, essa preocupação é latente, né, porque de fato isso ocorre em qualquer lugar do Brasil, essa questão de locais que não vão ter esse acesso completo, né, você não vai conseguir embarcar e desembarcar na porta da residência da pessoa. Então, isso é natural até pelo perfil do público atendido, né? Que normalmente está na periferia, normalmente está nos locais que ainda não está 100% pavimentado, ou são locais de alto relevo, que aí vão prejudicando ainda mais essa questão da acessibilidade do veículo, né? Então, mas com o profissional de apoio, isso é bem conduzido, né? Então... Rafael, uma outra questão que também fiz lá no Pai Serviço, por exemplo, marco uma consulta para o professor Alberto, que é para ele ser atendido daqui 15 dias. Daí a secretária consegue adiantar, só que o Conduz estava marcado para ele 15 dias, 15 horas, num determinado local. Só que essa consulta dele foi adiantada, foi antecipada para amanhã, por exemplo. Como que faz? Se ele entrar em contato com o Conduz, você consegue atender ele, sendo que você estava programado daqui a 15 dias, você consegue atender ele de imediato ou ele perde a consulta dele? Vamos lá. Tem uma pequena diferenciação entre o modelo de atendimento que acontece no Pernambuco Conduz e aqui. A resposta, na verdade, é sim. Você tem condições porque quando chega a demanda, se a demanda é apenas uma alteração de ponto, né, você consegue trabalhar um possível encaixe para atendimento. Essa é a primeira resposta, mas é importante deixar claro como é que funciona um pouco dessa realidade de atendimento, que aqui
ela atende a consultas, né? Então ela atende, salvo engano, você agenda para 3 dias, até no limite, né, de até 3 dias. Pelo menos era em 2014 quando eu vim. Ou são 2 ou são 3 dias. Então, com isso, você está a roteirização ali, né, trabalhando na engrenagem, né? Então, quando você solicita isso aí, na teoria, imagino que ele não possa garantir se mudar, porque aí eu não sei como é que está a regra exata aqui no PAI, mas no Conduz, o atendimento ele não é feito para consultas especificamente, e sim para tratamentos contínuos no foco. Então, quando eu faço uma reabilitação, aí são toda segunda-feira, naquele horário, mas isso tem uma certa pulsação que exige uma musculatura da roteirização, porque quando acaba um bloco de tratamento, já entra em outro, e com isso já gera uma nova solicitação. Então, durante o mês, vai tendo essa movimentação, ela é bem constante. E como você tem tudo, né, a tecnologia está toda organizada dentro do processo, você está tudo linkado à operação junto da roteirização. Então, vindo a demanda de alteração, você consegue ter musculatura para poder adequar, encaixar, organizar. Então, normalmente não tem problema com adequação, se entendendo que essa questão fosse uma adequação específica, né? Mesmo sendo consulta ou constante, seria uma adequação. Então, se você consegue ter domínio sobre a sua rota, você tem condições de fazer modificações para atender a eventualidades que vão acontecer. A operação ela é bem viva, né? E como que você faz, por exemplo, se começa um tratamento novamente com uma outra pessoa que está precisando para amanhã. Aí acontece algum problema com uma das vans sua. Pode acontecer um acidente, pode quebrar. Você tem como atender, fazer aquele roteiro seu? Você tem alguma van que ela fica lá só por caso se acontecer algum tipo de problema, algum tipo de sinistro? Você consegue atender essa população também? Sim, a ideia do serviço, de fato, quando você, por exemplo, tem uma contratação de 45 vans, você precisa ter veículos de fuga, que são esses veículos que vão não só trabalhar uma quebra, mas também uma parada preventiva, porque os carros precisam parar para manutenção, porque senão a frota toda vai parando de uma vez só. Então, só por conta disso, já precisaria ter um veículo reserva. E, logicamente, existem eventualidades, colisão no trânsito, que são, logicamente, por estar todo dia rodando, o nível de risco aumenta. Então, precisa sim ter veículo reserva para poder dar suporte ao serviço. E você sabe me dizer assim, a manutenção dessas vans ocorre com qual frequência assim que você faz a manutenção delas? Depende logicamente um pouco do nível de rodagem, né, de cada município. Mas digamos que a rodagem seja basicamente a mesma nossa, em torno de 150 km por dia por veículo. Isso vai dar mais ou menos de 3 em 3 meses uma parada para manutenção completa, que é como se fosse um carro mesmo, né? Vai chegando em 10 mil quilômetros, você vai parando para revisão, né? Vai para a concessionária. Então, é um pouco dessa lógica. Só que, logicamente, quem tem essa operação normalmente tem garagem própria, tem manutenção dentro da própria garagem. Isso você consegue ter musculatura para fazer com mais velocidade, fazer o serviço até com mais qualidade, às vezes, para garantir que esse veículo, ao parar, ele pare, consiga fazer essa manutenção preventiva e já volte para a operação sem nenhum problema. Você disse também que em relação somente os tratamentos, né? Porque aqui, o que ocorre aqui em Campinas é que as pessoas deficiente visual ligam para nós, fazendo hemodiálise ligam também para nós, pessoas que estão utilizando muletas ligam para nós também, e aqui o PAI Serviço leva somente os cadeirantes e as pessoas com andador. O Conduz, ele leva todas essas pessoas com qualquer tipo de deficiência ou não? É somente para esse tipo de tratamento que eles estão fazendo? Não, hoje é somente para esse tipo de tratamento que estão fazendo, e exclusivamente cadeirantes, né? Então, como é definido o alto grau de dificuldade de locomoção, né? Então, digamos, se ele ainda tiver algum tipo de mobilidade, de alguma forma ele poderia estar fora. Logicamente, tudo balizado pelo laudo social e laudo médico, né? Então, tem um médico que vai atestar pela uma ficha de laudo médico, né, que ele vai entender se essa pessoa de fato vai estar apta ou não ao serviço. E o médico, logicamente, são médicos da escolha do próprio paciente ou do próprio usuário. Então, digamos que o usuário já está com algum tratamento,
algo específico, como o Foca Mais Saúde, então é mais fácil para isso, né? Então ele já tem o tratamento, ele faz o cadastro e na própria clínica, o qual ele faz tratamento, ele leva o laudo médico para que o médico vá lá e ateste de fato qual é a situação, a debilidade, e junta-se uma visita social que é feita no final para entender a questão da renda, se está batendo um pouco dessas informações que são cruzadas com um CAD único. E atestado também essa questão da mobilidade, que muitas vezes, logicamente, o próprio usuário está dentro de casa, então você já dá uma visão também crítica da necessidade do serviço. Poxa, tem uma parada de ônibus aqui na frente, a pessoa tem mobilidade sim, ela dá para ir, então é bom que acaba sendo um laudo chocando com o outro, né? Tanto é que normalmente o social ele é a última etapa do processo, que é quando é juntado toda essa papelada para poder confirmar e entender que essa pessoa está dentro daquele critério. No caso do Pernambuco DUS, como os critérios são mais, né, são mais afunilados, por assim dizer, para quem de fato mais precisa, aquele mais carente, né, a pessoa que está mais debilitada, né, na nível de mobilidade. Então, isso é importante, que aí fica mais claro para a entrada. E em relação a como que você conseguiu fazer com que a população entendesse realmente o trabalho do Conduz? Porque aqui nós estamos tendo muita dificuldade em relação a qual é realmente o trabalho do PAI Serviço. Vocês fazem alguma cartilha, alguma coisa que você explica qual que realmente é a função do Conduz? Isso, na verdade, faz parte do que a gente chama de kit do usuário, né? Primeiro, o que a gente entrega para cada pessoa que está entrando no serviço. Então, vem uma cartilha com todas as regras, todos os direitos e deveres, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente fala muito de trabalhar a regulamentação, trabalhar uma lei por serviço, tudo isso é importante. Mas, além disso, na linguagem, né, do povo, por assim dizer, é importantíssimo você ter uma cartilha, porque quando o usuário entra no serviço, ele vai ter todas as regras do que tem direito, a quem tem direito, a quem o serviço está sendo pensado para atendimento, quais são as regras, quais são as áreas de atendimento, quais são os canais de informação que ele vai ter, como funciona, em relação até a deveres, né? Se você fizer algum tipo de atuação, de quanto em quanto tempo eu posso mudar minha agenda, se eu, de fato, acabar ocorrendo algum tipo de transgressão dentro do veículo, quais são as penalidades que eu vou ter, que é importantíssimo. Então, quando a gente trabalha muito bem essa questão de direitos e deveres, isso é importantíssimo. Tem rodadas também, quando você começa uma nova clínica dentro do serviço, essa cartilha é trabalhada dentro da clínica para que as outras pessoas que ainda não conhecem o serviço entendam como funciona, entendam para que existe o serviço, para qual é o público que está sendo destinado, até porque eles são a porta de entrada, né? Acaba sendo, como lá o foco é mais saúde, então as próprias clínicas, a ACD, o GURI, a APAI, elas mesmas são as promotoras do serviço, e quando chegam pessoas que estão no perfil, elas mesmas, poxa, eu já sei que acho que você pode se candidatar ao serviço. Como é que você está vindo, mãe? Está vindo assim, assado? Então, liga aqui para a central, faz o cadastramento para poder fazer parte desse serviço e você conseguir agora chegar sem atrasar, ou enfim, com menos dificuldade. Você falou também que em relação a tratamento, lazer, e agora vai vir educação. Na educação, o Conduz vai levar também as crianças que tenha que estudar, que precise realmente de um transporte. A próxima meta do Conduz vai ser essa? Eu imagino que sim. Não que necessariamente vai ser agora, porque de alguma forma os municípios têm acelerado o atendimento, né, para cada escola municipal, né, especificamente. Então, cada município atende os munícipes da cidade para a escola municipal. De alguma forma, pelo menos na região metropolitana, é bem difundido já isso. Então, por isso que de alguma forma ainda não foi priorizado. Mas continua, sim, o estudo para avaliar, porque também não tem só escolas municipais, tem outras escolas, inclusive estaduais dentro dos municípios, que você precisaria ter esse olhar para complementação, né? Porque sabemos, sim, até inclusive de usuários nossos que são atendidos, que também estão em aula, enfim, que poderiam estar utilizando para a finalidade da educação. Então, a educação é exatamente a próxima etapa de estudo, né? Que a todo momento está sendo levantado e estudado com a gestão a forma de contemplar, né? Mais esse serviço. Não, legal, Rafael. Deixa eu fazer uma outra questão. Você levou determinada pessoa a fazer um tratamento, uma determinada clínica. Ela, mas a pessoa que está acompanhando. Chegou lá, ela encontrou o professor Alberto, que é muito amigo, ele está sem carona para ir embora. Como que o seu operador, como que o seu motorista trabalha nessa situação, sendo que ele mora na mesma residência, bem próximo ali?
você orienta a esses operadores que levem também essa pessoa ou não? Normalmente a gente evita fazer qualquer tipo de transporte fora do previsto, né? Então a orientação normalmente é de não atender, porque de fato ela não faz parte da dinâmica, até porque normalmente as próprias rotas já são montadas para tentar ter a plenitude dos 3 usuários, que é a capacidade dentro do veículo. Então, na teoria, acontece às vezes até de surgir um queixo ou outro. Não, mas eu vejo que vão passar com 2 usuários, poderia ter mais um aqui, mas calma, mãe. Quando passar um pouco mais na frente, vai pegar uma terceira pessoa, então... Mas, de toda sorte, até para nível de controle e atendimento ao serviço, normalmente você não abre esses precedentes, porque acabam... hoje é uma necessidade real e amanhã acaba virando uma nova porta de entrada e você acaba perdendo até o controle sobre esse tipo de demanda. Então, por isso que normalmente tudo é regulamentado. Eu acho que a tendência, talvez futura, é do serviço ter capilaridade, possibilidade e dinamismo para uma pessoa, naquele momento, demandar e ser atendida naquele momento. Então, acho que esse é o intuito, quando você envolve todas essas características de gestão, tecnologia, é de você dar celeridade para que chegue ao ponto da pessoa de lá, ligar na central, já ser uma pessoa registrada e cadastrada, porque tem toda uma... Acho que é importante as informações já serem prévias, mas ela, estou aqui agora, né, não precisar, mas vou precisar hoje. Poxa, poderia demandar de imediato e, por que não, ser encaixada no serviço, se aí sim existir a vaga e o serviço conseguir contemplar. Mas acho que essa pode ser uma característica futura, mas ainda não atendida. Em relação a atrasos, como que vocês trabalham essa possibilidade? Porque pode ocorrer quando você for pegar uma pessoa lá, ela não estiver naquele local, o seu operador ele é instruído a esperar ou ele espera 5, 10 minutinhos, já vai embora? Como que funciona em relação ao atraso, tanto da Conduz quanto dos usuários? Deixa eu ver. Primeiro, em relação ao atraso, digamos, do Conduz para o atendimento aos usuários. Quando há esse atraso, de fato, durante o atendimento, é tentado buscar diminuir um pouco o tempo de rota para poder você contemplar todo mundo e não impactar, digamos, pode já ter impactado o primeiro usuário, mas a tendência é que você vá tentando enxugar para evitar que esse impacto seja maior nos outros. Em relação, quando o atraso é do usuário e não digamos, do Conduz, é cumprida a regra dos 10 minutos. Até porque as rotas já são planejadas para esse tipo de atraso. Então, mais do que isso, vai ter impacto. Esse impacto, normalmente, você tenta tirar durante o próprio serviço, porque as próprias rotas elas vão sendo criadas e sendo cada vez mais, digamos, apertadas, para poder caber mais gente e atender todo mundo naquele tempo certinho. Então, se você tem alguma alteração, normalmente você acaba tendo algum tipo de impacto. Então, por isso da necessidade de você cumprir com as regras, porque por mais que você, poxa, daria para esperar mais 5, mais 10, mas isso acaba, né, levando, não é só o atraso daquele atendimento específico, você vai estar atrasando um bloco todo. É diferente o cenário, e o olhar com certeza é bem diferente quando você está na última viagem, saindo de uma clínica ou de algum local de atendimento. Por causa de 10 minutos eu não vou esperar e vou deixar que eles voltem só do serviço, também não. Então, tem um pouco de bom senso também na execução e saber quando é o momento que pode impactar, você cumpre a regra, e é aquele que você consegue ser flexível também, né? E ter um olhar diferenciado no atendimento. Em relação ao tratamento, por exemplo, eu saí de uma clínica, eu estou precisando de um tratamento que vai dar início amanhã. Eu entro em contato com a Conduz e a Conduz já tem condições de me atender prontamente amanhã, ou ocorre o risco de eu entrar numa fila de espera? Como no serviço ele exige um laudo médico, uma visita social e logicamente, fazer o próprio cadastramento do serviço, normalmente esse prazo, assim, muito mínimo, pode trabalhar em uma semana, acho que no máximo, mas se todas essas etapas ele conseguir fazer com celeridade, porque essa documentação mesmo é o próprio beneficiário que precisa, ou um familiar que precisa levar, né, fisicamente até o ponto de cadastramento. Então,
Então, para que seja avançada, ela precisa levar o laudo médico e, com isso, já é feito o agendamento. Dependendo da necessidade, e se ela já for inicial, normalmente você trabalha em cima dessa uma semana, né, de fato, para poder você dar a celeridade. Menos que isso, dificilmente essas próprias etapas do serviço conseguem ser contempladas. E muito menos se o usuário não tiver inserido no cadastro único do governo federal. Então, ele vai ter que fazer o cadastro junto a um CRAS, né, próximo à sua residência. Então, isso gera mais essa etapa do serviço. Mas se a pessoa tiver com todas essas etapas cumpridas e for apenas a etapa de cadastramento para roteirizar e colocar, no máximo 2 dias você consegue colocar essa pessoa em rota. Entre esse primeiro dia para formalizar essa etapa de cadastramento, passar para a roteirização e a roteirização trabalhar essa inserção. É como eu falei, quando você domina a questão da sua rota, do dia, né, das rotas que você está cumprindo, você tem condições de fazer esses tipos de encaixes ou adequações e novas inserções, né? E em relação à rota, Rafael, como que faz, por exemplo, para um usuário que ele precisa de utilizar o Conduz, ele precisa estar todo dia avisando ou não? Ou você já faz um roteiro e ele já sai em determinado local, determinado horário e já aguarda ali? Ou ele tem que ficar avisando constantemente? Não, como a gente não atende, os atendimentos normalmente são constantes, né? E qualquer adequação ou nova solicitação ou mudança de endereço que é feita, por exemplo, numa central de call center, essa adequação é feita no mesmo sistema que o roteirizador trabalha, então toda adequação já é feita que já impacta diretamente em tempo real no aplicativo que está dentro do veículo, né? Então, o motorista ele sai na manhã com uma ordem a cumprir dentro do aplicativo, né? Que são cada célulazinha seria um usuário, uma etapa do serviço a ser cumprida, e qualquer adequação que for feita, qualquer necessidade de mudança, ele já recebe em tempo real e trabalha para executar, para evitar com que haja viagem perdida ou essas questões que devem ser normal numa operação quando você não tem, ou tem muita carga de serviço, né, ou trabalha mais no papel, na caneta, aí você acaba passando fui na casa do usuário, ele não estava lá, mas ele ligou na central, a central não avisou, aí começa aquele dia a dia da operação que a gente já conhece. Legal, tá joia, muito obrigado aí pela explanação, desculpa tanta pergunta aí. Nada, a gente está aqui para ajudar. Então, agradeço muito o Rafael Bitu, Valdemir Farias, pela presença, pelas explicações. Muito obrigado. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Não sei se alguém tem pergunta. Bem, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição. Tudo bem? Meu nome é Suzy. Eu gostaria de saber se a pessoa faltar, se ela faltar 1, 2, 3 vezes, vai ter punição? Joia, um dos deveres, né, do usuário ao ingressar no serviço é, de fato, de cumprir com os agendamentos ao qual ele mesmo solicitou, né, e ao qual a gente vai ter que executar. Então, normalmente, a gente pede um prazo de 24 horas para que seja feito esse cancelamento, porque, logicamente, há eventualidades, inclusive até de saúde mesmo, e quando acontece até no próprio dia, ele ficar doente, não conseguir, é registrado e, a posteriori, a gente cobra um laudo médico para comprovar, né, que de fato ele ficou doente, e com isso a gente, digamos, tiraria aquela falta que poderia penalizar ele. Mas sim, se tiver 3 faltas recorrentes, ele começa com a primeira punição verbal, depois escrita, depois parte uma suspensão para retirada do serviço. Até hoje não precisamos chegar a esse ponto, de chegar a nenhuma suspensão, mas a advertência verbal e escrita, essas que já distribuímos algumas, e até porque faz parte. Essa questão de direitos e deveres normalmente são bem confusos. Normalmente só lembram dos direitos, esquecem os deveres, aí o serviço, a cartilha, né, tá todo mundo aí para poder reforçar, eles entenderem como funciona, e você vai explicando, né, porque até uma advertência, lembrando que a advertência, ela sempre... E o dever dela é ser educativa, né? Ela tem que educar para mostrar para a pessoa que, poxa, preciso avisar, porque senão
é um veículo que vem para cá, né, dando uma viagem de graça aqui, e poderia estar ali atendendo outra pessoa, né, enfim, sendo melhor aproveitado. Mas a advertência normalmente ela é cumprida assim, conforme as regras do serviço. Nada. Nossa Comissão Especial de Estudos Pais Serviços quer aqui agradecer os nossos convidados especiais da URJA Social, Tecnologia para a Inclusão, na pessoa do Valdemir Farias, que é o diretor da URJA Social, e o Rafael Bitu, gerente de negócios da URJA Social. Nosso sincero agradecimento. Queremos agradecer também a presença do vereador Jorge da Farmácia, que é também o nosso relator da comissão, o vereador Pedro Tourinho, que esteve conosco aqui logo no início, precisou se ausentar, e o assessor parlamentar Paulo Lima, representando o vereador Vinícius Gratti, que também é membro dessa comissão, a Suzy, que é a assessora do vereador Jorge da Farmácia, também a Claudiceia, que é assessora do vereador Campos Filho, que nos deu o contato, que nos deu essa oportunidade de conhecermos a URJA nessa reunião. Também o Jonathan, que é o nosso assessor lá do Gabinete 16. E eu quero agradecer a todos e nós continuamos então com essa comissão. Nós temos ainda mais 2 reuniões antes do término. E colocamos à disposição, você, munícipe, que acompanhou essa palestra, você pode escrever para nós, para qualquer vereador membro dessa comissão. A nossa comissão é formada por mim, vereador professor Alberto, que presido a Comissão Especial de Estudos Pais Serviço, mas temos também o vereador Jorge da Farmácia, que é o nosso relator, o vereador Pedro Tourinho, o vereador Vinícius Gratti, e o vereador Aurélio Cláudio. Você pode, ou para qualquer um dos 33 vereadores dessa casa, que certamente eles irão encaminhar para nós, para que nós possamos aproveitar todas as ideias, todas as possibilidades. Nós queremos fazer um relatório bem substancioso, porque o nosso objetivo é realmente fazer um diferencial, né? Ajudar a melhorar os serviços aqui na cidade de Campinas. Eu quero agradecer a todos os presentes, uma vez mais, ao Valdemir Farias e ao Paulo Lima, também ao Rafael Bitu e o vereador Jorge da Farmácia. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Estamos aqui com o vereador professor Alberto. Vereador, gostaria de pedir para que o senhor avaliasse o encontro de hoje, por gentileza. Então, tivemos essa 5ª reunião da nossa Comissão Especial de Estudos. Na verdade, a primeira reunião foi uma reunião interna, né, para nós desenvolvermos e traçarmos parâmetros. Tivemos a reunião onde trouxemos uma empresa particular que já presta o serviço aqui especificamente para esse segmento na cidade. Tivemos a nossa 3ª reunião lá na INDEC, onde conhecemos o serviço em loco. Aí nós tivemos uma 4ª reunião interna e hoje nós estamos tendo a 5ª reunião, e uma reunião muito boa, porque nós precisamos conhecer outras possibilidades, né? Outras empresas que prestam esse mesmo serviço ou que têm a mesma simetria, seja similar,
e que tem as tecnologias que nós estamos almejando para o nosso Pai Serviço aqui. Então foi muito boa essa reunião, nosso sincero agradecimento a essa empresa de tecnologia que veio hoje trazer uma série de informações e o nosso relator já está anotando tudo para a gente fazer a sugestão para o nosso Pai Serviços. Então, será avaliada a aplicabilidade dessas sugestões aí também para o Pai Serviço? Sem dúvida, eu acho que, como eu disse no encerramento da nossa reunião, a objetividade de uma comissão especial de estudos é apresentar possibilidades. Nós vamos sugestionar, claro que isso depende muito de política, né? São decisões políticas, mas nós estamos acreditando que as autoridades da nossa cidade têm interesse de dar melhor qualidade de vida para os nossos usuários do Pai Serviços. Muito obrigada, vereador. Eu agradeço. Encerramos agora a transmissão da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviço. Você continua agora com a nossa programação normal. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.